meus irmãos, como vocês estão? Hoje vamos falar de um tema muito importante e muito discutido ultimamente. Jesus, ele era de esquerda ou de direita? Ele fazia parte de algum grupo político? Fazia parte de algum grupo religioso? Você conhece os grupos daquela época de Jesus? Porque existiam lados naquela época também. Olha, um grupo muito importante daquela época eram os escribas. Os escribas eram formados por judeus que eram muito apegados à lei. Eles eram pessoas tão audaciosas quanto a dizerem que conheciam a lei, que eles chegavam a definir quem podia e quem não podia participar das reuniões, ou seja, dos cultos. Eles eram assim tão arrogantes a ponto de dizer que as suas palavras tinham mais poder do que a própria lei e que suas interpretações eram o que de fato as pessoas deveriam levar em consideração. E era um grupo muito forte daquela época. Um outro grupo muito influente, que a gente ouve muito falar, eram os fariseus. Você os conhece? Sabe como eles funcionavam? Os fariseus eram os santarrões da época. Pessoas que se achavam perfeitas, que não cometiam erros. Eram também, assim como os escribas, muito apegados à lei, aos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, o Pentateuco. E se sentiam realmente a verdadeira santidade na terra. Um outro grupo muito importante daquela época eram os saduceus. Os saduceus era composto pelos principais sacerdotes da época e grandes mercadores, ou seja, era a classe rica dos judeus. Eram, trazendo para os dias de hoje, grandes empresários, grandes pastores com uma enorme influência. E um outro grupo muito importante também na época de Jesus eram os zelotes. Os zelotes eram aquele grupo mais radical, mais revolucionário. Sabe esse pessoal que faz passeata na rua e às vezes faz umas baderna, quebra vidro de loja? Os zelotes eram mais ou menos isso. No Evangelho de Lucas a gente consegue compreender que Pedro, muito provavelmente, fazia parte do grupo dos zelotes. Por isso que ele tinha também esse temperamento mais explosivo, mais radical. Os zelotes, eles lutavam contra principalmente ao governo romano, ao Império Romano. Eles queriam livrar Israel daquela situação de cativeiro, de dominância da parte romana. Mas vamos lá, será que Jesus fazia parte de um desses grupos? O exército romano, o Império Romano, acusou Jesus de fazer parte desses grupos, principalmente dos zelotes. Ele dizia que Jesus estava querendo se levantar contra o Império Romano e que por isso ele deveria ser açoitado e posteriormente até mesmo crucificado. Mas a verdade seja dita, Jesus ele não veio anunciar um grupo religioso ou tampouco um grupo político. Jesus, na verdade, veio anunciar um reino eterno. Jesus veio com o propósito de morrer na cruz por mim e por você. Então, se Jesus estivesse hoje na terra, eu posso te dizer, baseado na Bíblia, que Jesus não seria nem de esquerda, apesar dele fazer várias obras sociais, e nem de direita, apesar dele ter um senso de justiça muito apurado. Jesus certamente anunciaria aquilo que vem dos altos céus. Amém? Espero te ver na próxima. Fica com Jesus.